Você vai ouvir agora o BTcast MC, uma parceria entre o Bibotalk e a Mundo Cristão. Muito bem. Começa mais um BTcast MC, o de número 26. Eu sou o Rodrigo Bibo e quero mais livro solo de Cacau Marx, agora, na minha mesa. E eu sou o Cacau Marx e eu estou muito feliz de gravar esse BTcast, depois de tantos BTcasts, mas agora lançando meu livro, Palavras que Transformam. Olha aí, eu também tô com o meu. Vou até aproximar a câmera aqui para quem estiver vendo o vídeo no YouTube. Olha aqui, agora estou com o meu em mãos também. Olha aí, sensacional. Até que enfim, hein, Cacau? Depois de mais de 12 anos, ou praticamente 12 anos, gravando podcast, falando do livro dos outros, chegou o seu momento, hein? Olha aí. E é claro, uma coisa que mais me surpreendeu no teu livro é que já na página 12 já tem 3 citações de Karl Barth. É isso aí. Esse é um livro de Cacau Marx, senhoras e senhores. Temos um livro do senhor Cacau Marx aqui, lançamento da editora Mundo Cristão. Cara, parabéns mesmo por esse livro e de fato, como eu disse na minha entrada, quero mais livros de Cacau Marx aí para 2024, hein? Estamos na ânsia. Esse aqui a gente vai consumir esse aqui ao longo de 2023, 2024, queremos coisas novas aí vindo do senhor Cacau Marx. Parabéns, mano, parabéns mesmo pelo livro. E é isso, Palavras que Transformam. Cacau, quero já começar, o subtítulo do teu livro é Lições da Bíblia para uma Vida de Amor e Liberdade. A partir da tua introdução e a partir do subtítulo, eu queria entender um pouquinho, né, porque você põe no subtítulo, aliás, você não, às vezes é a própria editora que coloca, né? Uhum. Mas essa ideia que você coloca na introdução sobre se aproximar da Bíblia sem um encontro com Deus. Você, talvez tem pessoas que ainda não saibam, mas você é um pastor de igreja local há mais de 9 anos, é isso? Não lembro agora. Vai fazer 10 anos esse ano. Vai fazer 10 anos. Olha, pô, a gente é amigo mesmo, cara. Você até o teu tempo de pastorado. O que é isso? Tu vê? Isso eu lembro. Viu? Coisa tá que é importante sobre seriado, eu não lembro. Agora o teu tempo de pastoreio eu lembro. Então assim, cara, 9 anos pastoreando igreja, lidando com pessoas reais, né? Você não é um pastor de internet, você não é alguém que fica aqui no mundo digital passando raiva no Twitter e tal. Você é alguém que lida com pessoas reais, com problemas reais e que está praticamente, Cacau, quase todos os domingos, se não todos os domingos, com certeza todas as semanas, pregando a Bíblia, né? Elaborando sermão, pregando sermão. E aí você fala no início dessa aproximação da Bíblia sem um encontro com Deus e que é o lance do estudo, né? Um estudo sem um encontro com Deus. Eu queria que você desenvolvesse isso a partir aqui, para a gente começar a nossa conversa, até a reflexão que você faz a partir de João capítulo, eu lembro quantos anos tem de ministério, mas não lembro, João capítulo 5, versículos 39 e 40. Queria que você desenvolvesse um pouquinho mais isso, que faz assim a gente entrar nas tuas reflexões. Então, esse livro, ele surge dos podcasts que eu gravei ou a partir dos textos da Bíblia 365, né? A nova versão transformadora, organizada para leitura diária, né? No ano inteiro, por isso Bíblia 365, né? Bíblia nas 365 dias do ano, né? E quando a gente resolveu, né? Quando veio essa proposta da gente lançar esse livro e tal, a gente estava tentando pensar assim, tá, como é que a gente conecta essas coisas todas, né, que foram ditas lá. E a sugestão desse subtítulo foi do próprio Daniel, da Mundo Cristão. Daniel é fera, hein? Daniel é fera. Esse subtítulo, na verdade, seria... O título seria algo parecido com isso, né? E realmente acaba sendo um eixo que conecta muito os temas aí das reflexões bíblicas, né? E isso acho que tem a ver com o fato de que esse projeto do podcast foi um projeto muito... em que eu tive muita liberdade. Bom, hein? O pessoal do Mundo Cristão foi muito maluco, né? Chegaram pra mim e falaram assim, grava uns podcasts aí e tal, pra gente lançar, pra falar da Bíblia 365 e tal. E soltaram na minha mão. Muito não bom. teve nenhum momento em que disseram assim, não diz isso, ou não vai por aí, ou não, né?
Ou então pega esse texto, nada, nunca. Eu fui livre para escolher tudo, para falar tudo, para botar da maneira que eu queria, para ter as interpretações que eu quis. Então acaba tendo uma conexão, e eu só reconheci isso depois, com as minhas experiências com a escritura. Olha aí. E eu tenho uma experiência que é muito marcante para mim com a escritura, né? Que é o dia que eu parei de crer na Bíblia. Caraca, como assim? Explica isso direito. Explica. Eu parei de acreditar na Bíblia. Isso foi uma experiência muito marcante no meu ministério de pregador da Bíblia. Eu parei por um breve momento, depois eu voltei. Ah, olha aí, viu? Conta a história completa. Porque assim, o que aconteceu? Eu, num determinado momento, eu já estava no seminário, olha só, né? Eu já estava no seminário, já tinha feito faculdade de História na universidade. Olha aí. Tinha passado aí por a crise isso com a tudo. Bíblia, pronto, já entendemos. Não, na universidade eu tive uma crise, mas foi outra, e foi bem mais leve, né? A crise, e nem foi por causa da universidade também, foi mais a ver com a época do que com a universidade. Mas, no seminário, eu tive uma crise muito profunda mesmo, né? Uma crise muito profunda. Entrou numa imagem aí, é isso mesmo, né? Não, isso aqui é Jequiti, cara, Jequiti. Você falou, eita, eu tomei um susto ali. Então, no seminário eu tive uma crise muito profunda, que foi um momento em que realmente eu descri, né? Eu não cheguei à descrença total, mas eu entrei naquela crise de fé em que as suas dúvidas, elas meio que se equiparam às suas convicções, né? Em termos de força. E há motivos para isso e tudo mais, fatores que contribuem para isso, mas nesse momento eu percebi que eu estava na época em que eu mais estava estudando a Bíblia na minha vida, porque eu estava fazendo seminário, que eu mais estava me dedicando a essa leitura, a querer saber o que o texto diz, a ler autores falando do contexto e tal, e tudo estava muito encaixado. Eu estava tendo aula com gente muito piedosa, muito dedicada, então eu não estava num seminário assim, de gente que não acredita na Bíblia, todos os meus professores muito, muito piedosos, os meus colegas todos muito dedicados na obra, e aí um dia eu não conseguia simplesmente crer, eu estava diante da Bíblia assim... Caraca! E eu não entendia direito por quê, né? Eu tinha algumas dúvidas, mas dúvidas a gente responde, né? Não era só isso, né? E aí esse processo durou algumas semanas, mas teve um momento, né, que foi o momento em que eu resolvi orar, sem saber se Deus estava ouvindo. Eu resolvi orar, né? E o que passou na minha cabeça foi o seguinte, Bíblia, foi assim, se Deus existe, Ele quer que eu creia. E eu quero crer, não tô evitando, eu quero muito crer. Então eu vou jogar esse problema para Ele. E se ele não existe, eu não vou crer mesmo. É isso aí, gostei. Eu não sei se eu recomendo isso pra alguém, mas foi assim na minha experiência. E aí eu fiz essa oração. E aí eu orei, e uma coisa que eu disse ali, nessa oração, lá no meu quarto, quando eu morava em Campinas, ainda era solteiro, eu falei assim, Senhor, eu quero conhecer o Senhor e não conhecer sobre o Senhor. Olha, muito bom. E, cara, foi uma coisa assim... Um dia eu dou esse testemunho com mais ênfase na questão da crise de fé, né? Mas, vai ter um BTcast M, na verdade, né? A gente vai ter um BTcast para mantenedores sobre esse tema aí, Cacau. Mas uma coisa que aconteceu ali naquele momento foi que uma série de experiências com Deus que eu já tinha tido voltaram à minha memória, que eu não estava naquele momento conseguindo acessá-las, e aí voltaram à minha memória. Mas também me veio a certeza de que o mero conhecimento do texto não era relacionamento com Deus. Entendeu? Isso aí tá na Bíblia. Isso aí já tá na Bíblia. Mas isso é uma coisa que eu não tinha compreendido pessoalmente. Eu conhecer o texto, eu estar me dedicando em conhecer o texto, não era conhecer quem Deus era conhecer sobre Deus. Porque o conhecimento de Deus é num relacionamento. Esse relacionamento se manifesta numa vida partilhada com Deus ou na vida de Deus partilhada conosco. Né? Nesse experimentar de Deus na caminhada. E aí depois, cara, eu fico sempre pensando em como as coisas se conectam sempre com esse ponto, né? Quando eu falo de espiritualidade e falo nas nossas aulas ou falo nas nossas conversas sobre espiritualidade, eu falo espiritualidade e um relacionamento com Deus e tal, é daí que vem essa minha preocupação, ela vem desse dia, desse momento, sabe? De um relacionamento real com Deus, verdadeiro com Deus.
Então eu tenho uma experiência pessoal de ser alguém que se dedica a estudar a Bíblia, mas não está se aproximando de Deus. E por que não está se aproximando de Deus? Porque não vive por essas palavras, porque não tem essa palavra transformando a sua vida. Só tem um conhecimento racional delas. E aí eu conto uma analogia no livro, né, em que eu falo como um amigo que dá para um outro amigo um livro de receitas, né? Então, né, eu vou lá, vou te visitar em Joinville e te dou um livro de receita, né? Sim, do Masterchef, já que você gosta. Aí, mas essa analogia é tua ou tu leu em alguém? Não, é minha, porra. É minha. Olha aí. Por quê? Você foi procurar no Google? Da onde ele tirou? Não. Eu falei, cara, que analogia legal e tal. Porque quando eu tava escrevendo a introdução, foi numa semana depois de eu explicar uma questão sobre a Bíblia na igreja usando essa analogia. Caraca, aí E sim. quando eu terminei, eu falei, gente, fez sentido isso, não fez? O pessoal fez sentido. Eu falei, olha que legal. Aí eu fui escrever a introdução, falei, acho que dá pra usar essa. Pronto, é experimentado na comunidade. Exatamente. Então eu te dou um livro de receitas. Aí a gente vai gravar um BTcast e fala, e aí, gostou do livro? O que você achou, Bibo, tal? Aí você fala assim, cara, não gostei muito não tô entendendo direito esse livro, os capítulos eles não se conectam, eu não sei quem que é o personagem principal, o roteiro é todo confuso. Boa, é verdade. Mas é um livro de receita, você se aproximou desse livro com a expectativa incorreta, você não se aproximou dele pelo que ele é. Nós temos essa maneira de lidar com a Bíblia muitas vezes. Nós nos aproximamos da Bíblia de maneira incorreta. Nós nos aproximamos dela pensando que ela é um conjunto moral ou que ela é um texto de religião. Em que sentido um texto de religião? Não um texto de uma religião, mas um texto que propõe uma religião, né, pura e simplesmente, ou um texto científico, histórico, alguma coisa desse tipo. E ainda que tudo isso exista na Bíblia, e existe, tudo isso está na Bíblia, ela é mais do que isso, né? É mais. É aí que na introdução eu cito o Barth falando que na Bíblia nós encontramos um estranho mundo novo, né? Nós entramos numa outra esfera, que é um aspecto transcendental da nossa relação com a Bíblia. Então, buscar a Escritura como uma palavra transformadora, ela nos coloca nesse relacionamento com Deus, e é um relacionamento que é marcado por amor e liberdade. Então acaba que essas coisas, esse amor e essa liberdade conectam tudo, de certa forma, porque são justamente elementos dessa maneira de nós lidarmos, ou de Deus lidar conosco, né? É um Deus que nos ama e por isso nos liberta, nos tira do Egito, nos liberta do pecado. Essa palavra de liberdade e libertação, ela está sempre presente na Escritura, né? Legal. E é sempre uma demonstração do amor de Deus. Então é mais ou menos por aí que vem nessa o pegada. título, subtítulo e a introdução. É legal que você já respondeu também a pergunta como é que surgiu o livro e tal, foi bem legal já esse primeiro contato aí. Mas olha só, Cacau, quando você diz que isso já está na Bíblia, eu sempre lembro que, né, quando conversando com o Ângelo Basso, nosso amigo Ângelo Basso, ele vive falando isso, né, que doutrina e devoção, que inclusive é uma pegada, né, do curso deles lá e tal, são coisas que a Bíblia nunca separou. Doutrina e devoção. E é interessante que de fato a Bíblia não separa, e ela não estimula, né, essa dicotomia entre uma coisa e outra, mas é incrível como a gente vê na própria Bíblia os responsáveis por administrar o conhecimento do sagrado, como por exemplo os sacerdotes no Antigo Testamento, aí você tem no Novo Testamento os escribas, né, o pessoal que estudava as Escrituras, como entre estes que tinham responsabilidades de ensinar o povo o caminho, como eles fazem essa separação, né? Como é uma armadilha que nós podemos cair. Claro que aqui eu estou focando um pouco talvez mais na liderança, mas você falou muito bem. Todos nós podemos nos aproximar da Bíblia com as intenções erradas, procurando coisas que não estão na Bíblia. E que não é a intenção da Bíblia responder. Então eu já procuro a Bíblia, acho que você não citou isso na sua fala, se você citou me perdoa, mas você cita no livro. Alguns acham que a Bíblia é o livro de história mundial, né? E tipo, então, não, cara, se a Bíblia tem a criação de Adão e Eva, mano, tem a história do mundo inteiro na Bíblia, né? E não tem, né? A Bíblia, ela é bem localizada historicamente e tal, e ela não tem como proposta ser uma história do mundo. E até o nosso amigo Léo, né, grande amigo Léo, ele, né, tem sérias críticas a essa leitura histórica da Bíblia, no sentido de que a Bíblia compreende a história de todo mundo. Isso simplesmente não tem como, né, diante da historiografia, e você também como professor de história sabe muito bem. Mas é isso, como a gente pode se frustrar
ao nos aproximarmos da Bíblia, procurando coisas que não são o cerne dela, né? Por exemplo, a Bíblia e a ciência. Elas conversam, mas a Bíblia não é um livro de ciências, né? Para ficar bem dentro da nossa relação com a ABC2 aqui. Mas aí, como é que eu me aproximo então da Bíblia, Cacau? Então, olhando mesmo a maneira como os cristãos lidam com a Bíblia historicamente, é pressupondo que Deus fala através dela, né? Então, se Deus fala, existe essa fonte da Escritura, e aí a gente usa a fonte na ideia da inspiração mesmo, né? De uma Bíblia que é inspirada por Deus. Existe essa fonte em Deus, então existe uma comunicação de Deus conosco nela, então existe uma relação com Deus nela. A gente não pode despersonalizar Deus ao lermos a Bíblia. Deus não é o personagem da Bíblia, entendeu? Deus é o Deus que se revela na Bíblia. É muito diferente de outra coisa, né? É muito diferente de a gente pegar um romance histórico com personagens reais, mas romanceados, né? Não é isso que a Bíblia faz. Ali é um encontro real com o Deus que se revela nessas páginas, né? Então, ela nos conclama a um tipo de vida que se relaciona com Deus. Não é simplesmente conhecer as letras que estão ali escritas. E assim, o cara que pega o livro de receita e acredita que ali ele tem um romance, ele pode decorar o livro inteiro e ele não vai entender. Ele pode decorar cada letra, cada palavra do livro, ele não vai entender. A gente pode fazer isso com a Bíblia. Você pode decorar a Bíblia inteira e não entender o que é que ela está dizendo, porque ela está nos propondo um tipo de lidar com a sua mensagem, né? Uma maneira de lidar com a sua mensagem que não é a mesma maneira como eu posso lidar lendo Byung-Chul Han, por exemplo. Eu percebo, Cacau, que isso é... Só uma pausa aqui, editor. Cacau, olha pra câmera. Tá. Isso. Eu percebo, bem pequenininho, aí ninguém vê pra onde eu tô olhando. Boa. Eu percebo, Cacau, que isso é um problema hermenêutico. Eu não quero ficar complicando aqui o nosso assunto, mas é um problema hermenêutico, de certa forma, ainda que as pessoas nem se deem conta de que seja um problema hermenêutico. Mas sempre que eu... Vamos lá, tomar cuidado com as minhas palavras agora pra gente não ser mal interpretado. Mas sempre quando eu escolho um tema e eu já vou pra Bíblia com esse tema, eu corro um risco, não quer dizer que vai acontecer, mas eu corro um risco de não ouvir mais a Bíblia. Porque eu já vou condicionado por aquele tema que eu quero achar na Bíblia. Entende? Então assim, o tema tal. Aí eu começo a ler a Bíblia com esse viés, entende? Eu não quero ficar citando nenhum tema aqui para não enviesar a conversa. A gente já citou a ciência, acho que para ficar dentro do que a gente já citou, né? Eu quero eu quero achar isso na Bíblia, então eu fico procurando, esse texto aqui é assim, porque é assado. E aí eu não ouço a voz do texto. Eu lembro muito de uma fala do nosso grande amigo Vitor Fontana, quando falando, né, desse lance de Gênesis e criação, e aí ele falou o seguinte, olha, se você vai discutir Gênesis 1 e 2, e na sua discussão não aparece Abraão, você não entendeu Gênesis 1 e 2, né? Tipo, porque ele fala que Gênesis não é sobre a origem do mundo, mas é sobre a origem, né, de uma família, de uma história, enfim, de um povo, né, sobre a origem de Star um povo. Wars e os Skywalker. Por aí, por aí. Então, eu acho que é muito legal. E por isso que é um cuidado que a gente tem que ter. Claro que eu falei agora um pouquinho mais do lance hermenêutico, no sentido de nós nos aproximarmos para entender o texto dentro do seu contexto. Mas tu tá indo para além disso, né? Ou seja, antes de hermenêutica, antes de tema, eu tenho um encontro com o autor, né? Então, inclusive uma questão que eu me preocupei na época que eu estava fazendo os podcasts, e isso continua no livro, né? É de localizar os textos com os quais nós estamos lidando dentro desse contexto do livro e esse contexto dentro da Bíblia, né? Há capítulos em que a gente insiste um pouco mais nisso e há capítulos que eu deixei isso um pouquinho mais de lado, né? Mas, em geral, essa ideia de dar os contextos mais amplos, especialmente porque ali a gente estava falando de um tipo de leitura que era diária, né? E que às vezes podia passar meio rápido, né? E perder algumas coisas. Então tinha essa ideia, não, vamos mudar o contexto, vamos pegar e vamos, né, botar. Então é importante essa visão e essa conexão, ao mesmo tempo que ela nos proporciona uma maneira saudável de lidar com a Bíblia toda, né?
E não ficar só pensando o versículo, jogando tal, mas lidar porque você sabe onde está cada texto, onde está cada livro, onde está cada coisa, né? E qual que é o papel que está ali, qual que é o propósito, o que eles estão comunicando ali, que mensagem que está sendo presente ali e tal. Então dá pra gente ir nesse... somar essas coisas todas, né? Exato. Isso é importante. Tu fala isso no começo do livro, né, Cacau? Desculpa cortar o teu linha de raciocínio aí, mas é que tu até cita uma frase que eu tenho um certo cuidado, e tu leu a minha mente, que é a leia a Bíblia, você tem o autor do lado, né? Tu não é exatamente isso que tu cita, mas é esse conceito, como muitos falam, né? Gente, você tem o autor, quando você tá lendo a Bíblia, você tem o autor do seu lado. E eu falo, mano, mas não é tão simples assim, né? Ter o autor do lado. Jesus não vai te dizer ali contexto histórico, não vai te explicar quem são os fariseus e tal. Você precisa ter mas te lendo, realmente, tem que ter essa consciência de que o autor tá do lado, senão realmente vira só um livro qualquer. Então, e assim, eu não desmereço de maneira nenhuma as maneiras literárias de lidar com o texto bíblico, né? As formas mais científicas de lidar com o texto bíblico. Né? Elas são muito importantes. Eu gosto de ler esses textos, eu gosto de voltar a esses estudiosos, né? E aprender com eles e tal. Mas nós não estamos falando aqui só disso. Isso é importantíssimo para a gente compreender o que a Bíblia está falando. Você não pode abrir mão disso, não. Mas a gente está falando da outra coisa também, que não é só parar ali. É entender esse aspecto transcendental e no seu potencial transformador, né? E realmente é uma coisa maravilhosa, né? A gente construir a nossa vida ao redor dessas palavras que nos transformam, que nos transformam, que tomam o fluxo da nossa vida, né? Que direcionam a nossa vida. Então isso é importantíssimo. O Resgate tem uma música que é aquela Palavras. Eu poderia ficar a vida inteira ao som da sua voz tão doce. Então, essa música eu acho muito interessante porque ela fala de uma voz doce de Deus, né? E tem um conforto em confiar na Escritura. Coisa boa. Tem um conforto em você saber que, sabe, em épocas minhas de angústias, né, profundas com o rumo do mundo, coisas do tipo, às vezes encontrava o salmista falando assim, mas eu ponho a minha esperança no Senhor, e você fala, uau. Boa. Ou então meu salmo preferido, Salmo 131, né? Senhor, meu coração não é altivo, eu não me preocupo com coisas que são grandiosas demais para mim, eu sou como uma criança no colo da sua mãe, a minha alma é como essa criança, sabe? Então, esse acolhimento da palavra de Deus quando a gente coloca a nossa confiança no Deus que nos deu essas palavras, entendeu? Então, esse resgate, eu acho que é uma coisa importante em algum momento da nossa vida, especialmente para o seu público, né, Bibo? Que é de gente que está querendo estudar mais a Bíblia, né? Estude mais. Isso aqui é teu nosso também. Público. Estude, mas nunca se esqueça de que Deus está fazendo uma obra na sua vida. Exato. Ele não está só... ele não deixou a Bíblia de herança e morreu. Né? Exato. É um testamento, apesar de a gente chamar de testamento. Aliás, eu concordo com o Norman Geisler, eu não sei se é do Norman Geisler isso, ou ele cita alguém, mas eu li nele que até a palavra testamento não é tão adequada, ele prefere aliança, né? Velha aliança e nova aliança. Mas enfim, Cacau, nenhum de nós, por mais que a gente estude, chegaremos à produção do Karl Barth. E aqui, não importa se você concorda com ele ou não, a gente tá falando de produção. E eu achei fantástico a forma com que tu falou e a história que tu cita de como, né, um dos maiores teólogos do século XX resumiu a sua teologia. Conta essa história para nós aí. Então, eu primeiro tive que ir atrás para saber se essa história aconteceu mesmo ou não. Porque eu já contei essa história várias vezes, eu já li ela em vários lugares, mas eu tinha dúvida se ela tinha acontecido ou não. Então eu comecei a pesquisar e tal, e encontrei algumas evidências de que ela aconteceu mesmo. Encontrei inclusive um cara que ele fez todo um caminho, explicou qual foi a pesquisa dele, falou, pode ser, e provavelmente nós perdemos os detalhes aí no meio. A gente não tem muita certeza quem foi que perguntou, em qual ponto da viagem ele estava e tal, mas provavelmente foi aqui. Agora, é difícil duvidar de que essa história aconteceu, por causa das testemunhas que deram e que de fato estavam onde elas diziam que estavam, né? Então, é isso. Então, o Barth foi perguntado na sua viagem pelos Estados Unidos, né?
quando ele foi falar em alguns seminários, algumas universidades dos Estados Unidos, ele foi perguntado como que ele resumiria toda a obra teológica dele em uma frase, né? Só que ele escreveu muito. Ele é um dos teólogos que mais produziu na história, né? E aí ele, mesmo assim, ele respondeu com um verso de uma música infantil, né? Que Nossa, ele responde, Cristo me ama e isso eu sei, pois a Bíblia assim me diz, né? A gente, em português, a música é um pouquinho diferente. Não sei se você conhece ela, Bíblia. Não conheço, cara. Não cresci na igreja. É aquela... Cristo tem amor por mim, sei que a Bíblia diz assim, entendeu? Para fazer a rima, né? Em inglês é Jesus loves me, yes I know, because the Bible tells me so, entendeu? Então, legal, é isso. legal. E aí ele resume dizendo assim, e eu acho isso maravilhoso, porque o que a Bíblia me fala? Ela me fala de um Deus que me ama, então ela me coloca num relacionamento com esse Deus, é um relacionamento de amor. Então eu sei que Deus me ama, e por que eu sei? Aí você não pode simplesmente falar, não, Deus ama, Deus é amor e tal, mas como é que eu sei disso? Eu sei disso porque a Bíblia fala. Para citar um pupilo do Barth, que eu também gosto muito, Bonhoeffer, olha aí. Ele fala que só Cristo nos dirá pela sua palavra o que é o amor, né? Então, pela palavra de Cristo eu conheço o que é o amor, mas eu também vivo esse amor, como o Bart falou, através do que eu conheço na palavra. Então, por isso que é uma vida de amor, né? Uma vida de amor, amor com Deus, amor em Deus, amor de Deus e amor pelo próximo, né? O amor de Deus através de mim na direção do próximo. Tudo isso aí, né? Sensacional. Cacau, o teu livro, então, como você disse no início, né, do nosso episódio aqui, ele é baseado numa série de podcasts que você gravou em 2021. E a partir desses podcasts, então, surgiu esse livro com vários artigos, com vários capítulos. E é muito legal, gente. Eu, particularmente, sou super fã de livros assim, porque muita gente reclama que eu só consigo ler de noite, depois de um dia cansado de trabalho e tal. E aí, cara, quando o capítulo é muito grande, de fato fica mais difícil você ler um livro com capítulos maiores. E o teu livro, segue uma didática aí de 5, 6 páginas por capítulo, às vezes até menos, né? Então, eu acho que isso é muito legal até para as pessoas poderem absorverem um conteúdo que é bíblico, né? Toda reflexão parte, né, de um livro da Bíblia ou de um texto bíblico, isso até porque ele foi baseado na Bíblia 365. E você destacou aqui para a gente bater um papo rapidinho, para a gente até caminhar para o fim desse episódio, o capítulo 21, Liberdade para Amar, né, onde você faz aí e começa a refletir um pouco a partir da carta de Paulo aos Gálatas. Aliás, eu achei fantástico que você diz que não acha a carta aos Coríntios a mais complicada. Eu confesso que eu tinha essa sensação. A igreja é mais complicada. A igreja é mais complicada, exato. Eu sempre achei a igreja de Corinto muito mais complicada, até porque nós temos 2 cartas que estão na nossa Bíblia, talvez tenham sido 4 ou 5 cartas que Paulo mandou para lá, enfim, a gente não sabe, são especulações teológicas. E Gálatas a gente tem 5, quantos capítulos? 6 capítulos. 6 ou 5? 6, claro. Deu branco agora, deu branco. 6 capítulos em Gálatas, né? Então, assim, e Coríntios, mano, a gente tem 2 cartas, né? Com vários capítulos, né? 15, 16 capítulos. A segunda carta, não sei quantos tem, enfim. Agora faltou aqui a EBD falhou agora, miseravelmente. Qual que é que você falou? 1ª e 2ª Coríntios. 1ª Coríntios são 15, né? 15, e 2ª Coríntios acho que são 13. Enfim, olha aí, a gente daqui a pouco dá uma olhada aí no rolê, mas... 1ª Coríntios 16, 2ª Coríntios 13. Isso. Eu comi um capítulo de 1ª Coríntios. Exato, que não é canônico, né? Alguns manuscritos, brincadeira. Mentira. Mas vamos lá, e aí você fala, não, que você acredita que Gálatas seja uma das igrejas mais complicadas, né? Na verdade, não é nem a questão da igreja ser mais complicada ou não, mas é que é a carta em que Paulo tá mais bravo. E usa palavras fortíssimas ali, né? A gente costuma dizer que ele tá muito bravo em 1 Coríntios, e talvez um pouco porque em 2 Coríntios ele fala que mandou uma carta muito bravo, né? Então alguns quando atribuem... a carta tá em lágrimas, né? Em lágrimas vos escrevi. Alguns vão dizer que a carta citada em 2 Coríntios é a 1 Coríntios, outros vão dizer que tinha uma carta entre elas, né? Então aí tem uma discussão aí. Mas Gálatas é nitidamente uma carta em que Paulo tá muito bravo mesmo, ele tá dando broncas, ele tá falando, né? Não considera esse povo do corpo, não, considera como anátema, como gente de fora da igreja, ele vai colocar
eu tô estupefato, eu não sei, Gálatas, como é que, quem enfeitiçou vocês, seus insensatos e coisa do tipo. Então, assim, ele tá muito bravo. E a única carta, além de 2 Coríntios, né, mas tem 1ª, então é a única igreja, para quem Paulo escreve, que ele não elogia, né. Pois é, cara. E essa carta de Gálatas parece que ele escreveu de próprio punho, né? É uma que tem esse lance, eu não sei como é que tá a discussão disso hoje em dia. Pelo menos o fim ele fala que ele escreveu de próprio punho, né? Talvez ele não tenha escrito... Opa, quase que eu derrubei a mesa aqui. Eu tô bravo. Olha aí, tá? Falou em Gálatas, já vem um espírito de... Vamos defender o evangelho aí, galera. Vamos defender o evangelho. Ele pelo menos no fim ali, ele põe que tá de próprio punho, né? Mas... E pra dizer mesmo, gente, sou eu mesmo aqui, com esse problema aqui, no meu olho. Tá aqui, ó. É eu mesmo, é Paulo. Mas veja que coisa engraçada, né? Por que Paulo tá tão bravo ali, né? Ele fala que é porque eles acreditam em outro evangelho, eles abandonaram o evangelho que eles tinham, né? E eles passaram a adotar uma série de questões ali, de práticas, que eles já tinham que ter deixado de lado, que são as práticas da circuncisão, práticas desse tipo que tinham ficado para trás, né? E aí Paulo vai usar o linguajar da liberdade. Ele vai falar que Cristo libertou para a liberdade, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele vai falar que nós estávamos na escravidão da lei, mas agora nós não estamos mais, porque agora nós já amadurecemos, não somos mais crianças, né? Ele vai colocar esse tipo de fala ali, né? Então ele vai dizer que a gente está livre, a gente não está mais na escravidão da lei. Ele também vai dizer, e aí os comentaristas divergem, né? Que é quando Paulo fala assim, quando outrora vocês eram servos de deuses que de fato não são, né? Aí do que ele está falando? Eu acredito que Paulo está falando dos gentios que serviam outros deuses, tá? Eu duvido, na minha compreensão, que Paulo está falando que eles serviam deuses que não são Deus se eles fossem judeus. Eu acho que Paulo não ia dizer isso, né? Então, ele está falando de gentios. Então, assim, você está livre da escravidão da lei, você está livre da escravidão dessas outras religiões, mas ele vai falar no capítulo 5, não use a liberdade para dar lugar à carnalidade. Por quê? Porque a carnalidade também é uma escravidão. Então você está livre da escravidão da lei, você está livre da escravidão das religiões, você está livre da carnalidade. Mas então eu estou livre de tudo, então o que eu faço? Né? Eu vivo absolutamente livre. E aí ele diz no capítulo 5, ao contrário, ao invés de você viver a escravidão da carnalidade, façam-se servos uns dos outros pelo amor. Façam-se servos uns dos outros pelo amor. Ou seja, você não é escravo da lei, e ali a palavra, ela tem o mesmo radical de escravo do grego, do doulos mesmo, né? Então, você não é mais escravo da lei, você não é escravo das divindades e das religiões, você não é escravo da carnalidade. Como que eu faço então para ser livre? Aí ele diz, faça-se um escravo do outro por amor, né? Então, no final das contas, e os apóstolos todos entenderam isso, Bibo, todos eles entenderam que no final, o que Deus quer fazer conosco a partir do evangelho é nos levar a amar mais o próximo, né? Num outro capítulo eu falo sobre isso, né? Como Jesus diz, se vocês têm meus mandamentos e vocês guardam eles, se vocês seguem os meus mandamentos, vocês me amam. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Alguém podia perguntar, mas que mandamento é o seu mandamento, Senhor Jesus? E no mesmo encontro ele fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros, eu vou amar vocês e vou me manifestar em vocês. Eu vou aparecer, eu vou me revelar, né? João entende isso tão bem que ele fala, ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, entendeu? Essa visibilidade de Deus acontece, a mesma visibilidade do capítulo 1 de João, onde ele fala, ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito revelou a nós. Ele fala em 1 João, ninguém jamais viu a Deus, se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. É quase que como se o fenômeno do capítulo 1 da encarnação acontecesse no seio da igreja quando nós amamos uns aos outros. Entendeu? E Paulo está dizendo, olha, não seja escravo de nada, ame um ao outro. Eles entenderam que o que Jesus está falando, você quer me amar? Ame o próximo. Paulo vai falar isso em Gálatas, vai falar isso em Romanos, a ninguém dever coisa alguma no seu amor, porque quem ama o próximo cumpre a lei. Tiago vai falar que amar o próximo é a lei do reino. Pedro vai falar que se nós nos purificamos pela palavra da verdade, ela nos leva ao amor fraternal. O fim da purificação pela palavra é o amor fraternal. O fim de conhecer a Bíblia e ser purificado por ela é amar o próximo. Então amemos com sinceridade, ou amemos sem hipocrisia, ele coloca lá em 1 João. Então todos os autores bíblicos do Novo Testamento entenderam isso, que no final Deus quer ser amado
com o nosso amor ao próximo. Não significa que Deus não quer ser amado por si só. Paulo, escrevendo a Tito, ele fala que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mulheres mais novas a amar a Deus e os seus maridos. Então, assim, tem que amar a Deus também. Mas a preocupação de amar a Deus, ela não deve ser em detrimento de amar o próximo. Nunca. Mas era, frequentemente. Um mandamento é maior que o outro. Jesus fala, não, eles são o mesmo mandamento. Ele não é um maior que o outro, eles são o mesmo mandamento. Então, o que Paulo está falando ali, Deus nos chamou para a liberdade, mas não dá lugar para a carnalidade através da liberdade. Ele está dizendo assim, olha, você quer ser de fato livre? Não viva para se satisfazer. Viva para amar. Eita. Ah, mas amar é me vincular numa relação de obrigações. Sim. Amar é uma perda de liberdade. Sim. Mas amar é a maior liberdade que você vai ter. É aquilo que o Tim Keller fala no Fé na Era do Ceticismo, né? O amor é perda de liberdade mais libertadora que existe, né? O amor é perda de liberdade mais libertadora que existe. Então a gente se liberta amando. A gente é livre para amar. E amando nós somos livres. Isso vem de um entendimento de que o Deus que nos dá a lei, o Deus que nos dá mandamentos, o Deus que nos dá orientações para nós guiarmos a nossa vida, é um Deus que só dá esses mandamentos num contexto de libertação. É muito importante a gente entender isso. Deus não está nos escravizando, Ele está nos libertando. E obedecer os mandamentos de Deus é se libertar. Veja lá Êxodo. Em que contexto Deus dá a lei para o povo? Na libertação do Egito. Antes de dar a lei, Ele fala, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Né? Então a lei, os mandamentos que Deus dá, os 10 mandamentos, eles não são a maneira de Deus se impor sobre você. Eles são a maneira de você se libertar de todo o resto. Você se libertar de todo o resto. Tem um capítulo sobre Êxodo também que eu não mandei você ler, mas... o livro chegou hoje, gente. Chegou ontem à noite, né? Chegou em cima. Aí o Bíblia leu só um capítulo e a introdução. Então eu vou citar 3 capítulos aqui, ou 4. Mas aí, olha só, no contexto de libertação, olha só, Bíblia, por que eles libertados do faraó, eles precisam obedecer a Deus? Por que Deus não pega eles assim, quando chega na fronteira do Egito, não tinha fronteira, né? Mas vamos supor, chega na fronteira do Egito, Deus fala assim, beleza, galera, agora, ó, faz o que quiser, né? Exato. Toca o barco. Por que ele fica ali 40 anos ensinando esse povo, o que esse povo tem que ser, como é que ele tem que viver? Por que Deus está fazendo isso? Parece que esse povo nunca foi livre, antes ele obedecia o faraó, agora ele obedece a Deus. Mas o que está acontecendo ali é que a obediência à lei de Deus é a liberdade. Porque o cenário nos comunica alguma coisa. O cenário é um cenário de liberdade. É um deserto. No deserto você está absolutamente livre, velho. Você quer correr para a direita, você corre para a esquerda. Você quer pular, você quer deitar no chão e não fazer nada. Você quer se enterrar, você pode fazer o que você quiser no deserto. Você quer tirar a roupa, você quer ficar gritando, você pode fazer. Não tem ninguém para te proibir de fazer nada. Só que você vai morrer. Então olha que coisa doida. Deus está guiando o povo no deserto e está sustentando esse povo. O povo é livre, se quisesse ir embora, podia ir embora. Mas o que ia acontecer com eles? Eles iam perder a sustentação de Deus. Eles iam ser livres por um tempo e iam ser mortos. É basicamente o Éden de novo. Eu quero ser livre para comer para romper esse mandamento e eu vou morrer, né? Pode fugir do povo aqui, pode fugir da coluna de fogo, pode ir pro meio do deserto, mas você vai morrer, né? Agora, você quer andar nesse povo, você quer andar com a presença de Deus aqui, tem uma maneira de ser santo para receber esse Deus que nos recebe como seu anfitrião na sua casa, que é o tabernáculo. Então você tem que andar com esse Deus. E aí, andar com esse Deus é estar vivo. E estar vivo é mais livre do que estar morto. Tem um outro capítulo em que eu falo do Salmo 1, que é a mesma imagem. O Salmo 1 coloca 2 imagens lá. Uma árvore e a palha, certo? Qual o mais livre dos dois? Uma voa com o vento, ela é livre. A outra está enraizada, ela é presa. Mas, na verdade, a que está enraizada está presa no solo, mas está livre do vento. A que está voando no vento está livre do solo, mas está presa no vento. A palha que é soprada pelo vento, ela não pode resistir ao vento. Ela não tem jeito. Então, o Salmo 1, ele não está dizendo assim, olha, se liberte de tudo. Ele está falando assim, escolha no que você vai se prender. Boa. E aí ele diz, prenda-se no que te faz viver e frutificar. Sensacional. Que é o caso da árvore. A palha já foi planta, ela já foi viva, ela não é mais viva. Ela escolheu, porque a palha não escolhe, né? Mas vamos supor assim, ela escolheu se prender no vento, se soltar do solo e ela morreu. Exato. A árvore está viva, dá fruto na estação certa, tudo que ela faz prospera. Todos nós, em qualquer momento da nossa... Ou todos nós na nossa vida toda, nós estaremos presos em algum contexto. Até os proclamadores da liberdade
né? Vão dizer que a gente é condenado à liberdade. Sartre falava isso, né? Você é condenado, nós somos condenados à liberdade, né? Então, assim, você sempre tá preso a alguma coisa. Você pode falar, não, eu vou viver caminhando contra o vento, sem lente, sem documento, no sol de quase dezembro eu vou, né? Eu vou me libertar de tudo. Você ainda vai estar preso em alguma coisa, nem que você seja preso na caminhada, na necessidade de andar. Você vai estar preso em alguma coisa. Exato. A Bíblia nos diz, e na linguagem bíblica, você vai estar preso ao pecado, é Romanos 6. Exato, e ele tá te dando uma outra proposta, ele tá dizendo assim, se prenda naquele que dá vida, se prenda em Deus, se prenda. Então, aquela frase maravilhosa que você tem, Bíblia, que é você que usou, né? Às margens do rio Eufrates, o homem gritou, independência e morte. Né? Esse grito que tá lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é independência e morte, mas tem outra árvore. Essa árvore da vida é essa na qual nós nos enraizamos em Deus. Essa é a árvore da sabedoria de Deus, um Deus que com a sua sabedoria criou todas as coisas. Sensacional. Então, o pecado é uma rebeldia contra a própria existência, uma rebeldia contra a própria... não é só contra Deus, mas é contra tudo que Deus é e fez, né? É uma rebeldia contra a própria existência, é uma autodestruição. E Deus nos chama, enraize-se de novo em mim. Então, é amor e é liberdade, mas é essa liberdade da vida, e não a falsa liberdade de quem se lança num precipício, né? Essa pessoa ela se acha livre por 2 minutos, né? E aí ela cai de cara no chão. Sensacional. Cacau, vamos acabar aqui. É muito difícil a gente estragar, mas vamos acabar aqui, porque assim, tá num nível, irmão, que o pessoal tá falando assim, ó, não acaba, eu quero mais 40, eu quero mais, o pessoal, assim, eu quero vocês, que eu e o Cacau, pra quem não sabe, a gente faz o BT Papo toda sexta-feira lá no YouTube do Bibotalk, e a gente quer BT Papo de 3 horas, não, gente, é isso aí, a gente acaba do hype. E aí, ó, galera, palavras que transformam, lições da Bíblia para uma vida de amor e liberdade, de Cacau Marques pela Mundo Cristão. O link para você adquirir esse livro tá aqui na descrição deste vídeo, deste podcast. São 25 capítulos, tá? 25. Eu quero ler o Revelação aqui, tô ansioso para ler o de Apocalipse, né? São 25 capítulos do livro, fácil de ler, essa linguagem acessível. O Cacau que fala, né? Cacau, tapa o ouvido agora para tu não se achar. Mas assim, o Cacau tem essa linguagem profunda, bíblica, pastoral, conectada com o nosso tempo. Eu acho que isso é muito legal. Enfim, e você vai ver aqui o Cacau dialogando com a Bíblia, dialogando com seus teólogos preferidos, e tudo isso para querer edificar a nossa vida com textos que realmente nos transformam, né? Ou seja, afinal ele está falando sobre a palavra de Deus e ela sim nos transforma. Cacau, parabéns, cara, pelo teu primeiro livro. E valeu. De fato a gente esperamos que venha mais de onde saiu esse. Tá bom? Parabéns, meu irmão. Parabéns. Obrigado, mesmo. Meu querido. E fica de olho aí nas redes sociais da Mundo Cristão. Eles estão planejando aí um lançamento presencial, tá? Em julho, provavelmente, né? A gente não sabe detalhes ainda. Ou depois de julho vem o quê? Agosto? Junho, julho? Agosto, Enfim, fica de olho nas redes sociais, siga a Mundo Cristão nas redes sociais, é bem legal, inclusive a Mundo Cristão faz vários destaques MC, enfim, vai apresentando várias outras obras, tá? Então o @ do Instagram da Mundo Cristão vai estar aqui na descrição deste vídeo no YouTube e também no bibotalk.com. Lembrando que no Spotify, infelizmente, não vai os links, tá, pessoal? Já tentamos arrumar, não conseguimos. Então, por enquanto, é só no nosso site ou no YouTube, tá bom? É isso, Cacau, sua palavra final, seu tchau. Valeu, eu acabei de perceber que eu tô usando a mesma blusa que eu usei na foto do livro. Pronto, cara, isso aí é sincronia. Mas, ó, muito obrigado. Assim, esse livro aqui, ele é envolvido em muitas amizades, né? Eu nunca chegaria a escrever um livro assim se eu não tivesse entrado nos podcasts, convidado por amigos meus e depois participado do Bibotalk, convidado pelos meus amigos e depois uma amiga de podcast que eu fiz lá atrás, a Jaque, me chamou para fazer os podcasts do Mundo Cristão e aí o Saz, meu amigo lá do Barquinho, fez a edição. Então assim, muita amizade, o Guilherme Mete fez a capa e novos amigos que a gente vai conhecendo, né? Dentro da Mundo Cristão também, o Daniel, a Natália, a Geni, a gente vai conhecendo todo mundo, né? E criando esse vínculo e realmente assim, a vida com Deus ela não é solitária. E ela deve ser envolvida num reino de amigos mesmo, né? Então, é muito legal, cara. Fico feliz aqui Paulinho, de gravar esse podcast com meu amigo.
E gravei também lá no Irmãos.com com Paulinho e Adri, né? Então... Pronto, Paulinho e Adri começaram, né? São os pais e mães aí de todos nós. Aí depois veio o Bibotalk. Eu lembro, cara, de um e-mail que a Jaque mandou. Jaque, pra quem não sabe, trabalha na Mundo Cristão hoje, na área de marketing, entre outras coisas. E, mano, foi muito legal o e-mail da Jaque, porque ela mandou uma foto e ela ouvindo o BTcast, cheio de anotações e tal. E, poxa, mano, é realmente um reino de amigos e todo mundo se ajudando aí. E é isso. E eu te agradeço, Cacau. É um privilégio ser teu amigo e ter você aí no Bibotalk gravando, né, com a gente vários podcasts, toda semana o BT Papo. É muito legal. Que Deus te conserve, te preserve, para que, né, a gente consiga beber mais aí dessa água que tu bebe. Ficou meio estranha essa frase? Que ela é usada em outro contexto, mas a gente quer mais aí, porque a gente sabe que tu se alimenta da fonte e da água da vida. Olha aí, pronto, tentei dar uma consertada. Fica assim. Fica assim, joga pro alto, elebe, né? É isso. Gente, voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Lembrando, toda terça-feira tem BTcast, toda sexta-feira tem BT Papo. E é isso, que o Senhor nos guarde e até o próximo, se Ele quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.